Amigos do Portal JC, 24 horas, boa tarde. A gente permanece aqui na Delegacia de Polícia. Vocês assistiram agora há pouco uma denúncia contra o vereador Anselmo, feita pela enfermeira Thaís. Nós ainda vamos ouvir o vereador, para saber o que ele quer dizer. Mas antes de ouvir o vereador, a gente recebeu aqui denúncias gravíssimas contra o setor Covid da Cidade de Tibério Nunes e que tem a ver com o que aconteceu com o vereador. O vereador foi para, conforme a denúncia, fazer uma medicação num paciente amigo dele. Nós estamos aqui com a família desse paciente. Estamos aqui com a esposa, as filhas e o irmão e demais familiares aqui. Vamos começar falando com a esposa. O paciente é o Chagas, bastante conhecido aqui da cidade. Ele foi internado há exatamente 11 dias. Como foi a internação dele? O que está acontecendo, senhora? Boa tarde. Boa tarde. A internação dele foi feita dentro da normalidade, né? Ele foi para uma avaliação e, diante disso, o doutor Justino achou que ele deveria ser internado, né? Porque o comprometimento dele tinha aumentado bastante. Daí, então, ele ficou internado. E o doutor Justino já me comunicou que estaria acrescentando mais 2 medicações para ele fazer uso. Então, ficamos o dia todo, até umas 7 horas da noite. Eu perguntava para os técnicos lá, que assistiam lá no leito que ele estava, e eles diziam que não dizia nada. Eu perguntava pela medicação, que eu já tinha conhecimento de todo o prontuário, de tudo que ele estava tomando, e sabia que não tinha sido feitas essas 2 medicações que foram acrescentadas. Perguntei para um, só virou as costas, saiu, não dizia nada. Dei mais um tempo, perguntei para outro, do mesmo jeito. No terceiro, a mesma coisa. Eu insisti que sabia que estava faltando essa medicação. Então, depois, mais tarde, por volta de umas 9 horas da noite, eu procurei uma enfermeira lá, Mila, o nome dela até, e me identifiquei falando desse problema que estava acontecendo. Que eu queria ver o prontuário dele, porque eu sabia que não tinham sido feitas essas medicações. Ela foi lá imediatamente, pois eu lhe mostro agora. Me mostrou, anotou para mim os nomes das 2 medicações, e disse o seguinte: realmente não foram feitas porque no hospital não tem. O hospital ficou de mandar comprar, mas não comprou. Talvez amanhã possa ser que eles comprem. Eu falei, não vou esperar para amanhã. Ele foi internado desde a parte da manhã, já são 9 horas da noite, já era para ter sido feita. Me deu o nome dessas medicações. Ela anotou para mim direitinho, eu fui imediatamente comprar e levei lá para o hospital. Foram feitas por conta disso, né? E a partir daí, a gente sempre observa... Me permita só interromper aqui. No primeiro dia já faltando medicação. No primeiro dia de internação já faltou essas medicações, já aconteceu isso. Sem contar que a gente tinha que ficar em cima quanto os horários da medicação dele. A gente perguntava, quando chegava os horários, o que era que ele tinha tomado, porque a gente já sabia de tudo, tinha conhecimento do todo prontuário. Isso foi no primeiro dia que eu acompanhei, fiquei o dia e a noite, e até no dia seguinte, pela manhã, né? Então, a partir daí, ele tinha que ficar intercalando a dipirona e o paracetamol para a febre, porque a febre dele persistia muito e em menos tempo e mais alta. Me permite interromper. No dia seguinte, chegou a medicação ou ele continuou sendo medicado, adquirido por vocês? Com a medicação que eu comprei, que nós compramos. Continuou com a medicação nossa. E aí no dia seguinte, né, tinha que ser intercalada essa medicação do paracetamol com a dipirona, né, dentro de 4 em 4 horas, independente que ele tivesse febre ou não, porque como a febre persistia, eles acharam melhor que ficasse fazendo dentro desse horário, né. Só que
que ali não estavam querendo fazer, só queriam fazer a medicação quando ele já estava com mais de 38 de febre, né? E por conta disso, ele não tinha como fazer a fisioterapia de VNI, porque ele ficava muito estressado, muito desgastado com a febre e não tinha a mínima possibilidade de fazer a VNI, que é essencial para ele no momento. Então, o que aconteceu? Ele fez um pouco de VNI no primeiro dia, só uns 30, 40 minutos. Em seguida, o aparelho quebrou, ficaram 3 dias sem fazer nenhuma sessão de fisioterapia. 3 dias sem sessão porque o equipamento quebrou. Porque o aparelho quebrou e disseram que estava para manutenção. Deveria ser feito pelo menos durante a manhã e durante a Pera tarde. aí, rapidinho, só rapidinho. Eu vou puxar aqui para mim. Gente, 3 dias o paciente sem fazer VNI, que é aquela ventilação não invasiva, porque o aparelho do hospital Tiverio Nunes quebrou. Com a palavra, a direção do hospital. Vou sair daqui para o setor Covid. Alguém tem que falar. Sim, senhora, continue. Então, e ele precisava fazer, no mínimo, 2 vezes por dia, essas fisioterapias de VNI. Diante disso, o meu cunhado alugou um aparelho para ele continuar fazendo, porque a necessidade era muito grande dele continuar fazendo essas fisioterapias. Então, mesmo depois disso, não foi possível ele continuar fazendo 2 vezes nos dias, porque precisava dos fisioterapeutas que estavam com os pacientes mais graves lá na UTI. Então, prioridade no momento eram os que estavam mais graves. Claro, a gente entende, né? Que teria que ser feito primeiro deles. Mas ainda assim, continuou não fazendo muitas sessões por conta das febres, né? Que quando ele ficava com febre não poderia fazer, que ele ficava muito descompensado. Então, só rapidinho aqui. Bom, a informação que a gente tem é que a família teve que alugar um aparelho para que ele fosse atendido. Fica a pergunta, e as famílias que não têm sequer o conhecimento do aparelho quebrado e que não têm a condição para comprar? Quem se encarregou desse aluguel foi o irmão dele. Me diga aí como foi essa segunda parte do aluguel do material. Eu me prontifiquei em arrumar todos os aparelhos. O diretor do hospital não concordou, não quis arrumar todos? Todos, inclusive o que estava fazendo nele não concordaram, falaram que estava na garantia. Eu falei, se restringir a garantia, eu pago o aparelho todo danificado. Não aceitaram, então ficou 3 dias sem aparelho. Não aceitaram eu pegar os aparelhos para arrumar. A gente alugou um aparelho em Teresina. Quando chegou lá, nem usou o nosso aparelho, falou que não tinha oxigênio. Era conectar as mangueiras do oxigênio do hospital, um aparelho que servia, né? Não fizeram isso. Até porque também os técnicos vieram e arrumaram os próprios do hospital. Então, faltou medicação, uma medicação que foi prescrita para ele tomar na parte da manhã. 9 horas da noite foram falar para ele que não tinha medicação. Não tinha medicação. Eu corri, liguei para todos os campos, consegui um laboratório em Brasília. Estava vindo um amigo meu encontrar para me entregar essa medicação em Barreiras. O Anselmo, ele está lá a pedido da família. Nós pedimos para ele acompanhar para nós. Nós não podemos ficar entrando lá. Não temos acesso. Então, o Anselmo conseguiu a medicação, o Anselmo conseguiu na Clinicó, senão ele não teria tomado. Ou seja, nós pensamos que se não fosse a força que o Anselmo está nos dando, para nós e para outros demais pacientes, as orientações que ele está nos dando, eu acredito que ele já tinha até morrido. Bom, gente, só rapidinho aqui. No dia que o Chagas chegou, faltou medicamento. E durante a sua internação faltou para todos aparelho de VNI. Claro que a medicação não era específica para o Chagas, faltava para os outros também. Só que são 11 dias de internação e esses 11 dias está sendo intercalado com as 2 filhas, o acompanhamento, né? Como é que está sendo esses 11 dias lá?
estão sendo situações muito difíceis. Como o tio mencionou sobre a falta de antibiótico, meu pai tinha que tomar 3 vezes ao dia. Justamente no horário de 10 horas da noite, quando o técnico de enfermagem foi mencionar para mim quais medicamentos eu tinha que dar para ele, que inclusive eu já sabia, e foi justamente esse que a gente comprou, que eu já tinha dado, eu perguntei sobre o antibiótico na veia, que era justamente no horário de 10 horas que ele tinha que tomar. E se eu não tivesse perguntado, ele não teria me dito que estava em falta. Ele simplesmente não ia dar o medicamento no meu pai, sendo que foi a partir daquela tarde que tinha começado a fazer efeito. Se o Anselmo e todas essas pessoas que estão nos ajudando não tivessem dado a vida, não tivessem corrido atrás desse medicamento, ele não teria tomado, ele veio tomar meia-noite, sendo que era para ele ter tomado 10 horas. E o Anselmo conseguiu. E o Anselmo conseguiu. Se o Anselmo não tivesse deixado esse medicamento na porta do hospital, eu não sabia, não sei nem quando meu pai ia tomar, porque eles nos informaram que eles tinham pedido o medicamento ia demorar sequer 2 dias para chegar. Um antibiótico tem que ser tomado 3 vezes ao dia. Se o Anselmo não tivesse feito o que ele fez, Deus o livre, meu pai já estaria até morto sem esses antibióticos que estão ajudando a infecção dele a ceder cada dia mais. Além disso, além dessas questões de VNI, a dipirona já tinha ficado certo que toda vez que medisse a temperatura do meu pai, mesmo que ele não tivesse com febre, mas que ele tivesse febril, tinha que ser aplicada a dipirona alternando com outro medicamento. E aí, muitas vezes eu tinha que ir cobrar para eles pedirem, perguntando se ele não ia aplicar. Muitas vezes eu cobrava, a enfermeira não vinha, eu tinha que ir atrás novamente. Sobre a questão também da glicemia dele, que algumas vezes dava alterado, todo mundo já sabia que tinha que aplicar insulina para normalizar e que era normal por conta dos medicamentos, mas que tinha que aplicar para normalizar. Eu também tinha que ir atrás várias e várias vezes para poder virem aplicar nele. O meu próprio pai, ele mesmo lá, toda aquela situação, ele mesmo reclamava, como eles demoram a vir aplicar, eu tinha que ficar cobrando. E aí a gente pensa, se ele lá, com a gente acompanhando ele a todo momento, tem todo esse transtorno, imagina uma pessoa que não tem condições, que não tem sequer um acompanhante, o que essa pessoa não passa. Além disso, como minha irmã já mencionou, ele tinha febres constantes. Então o médico prescreveu que de 4 em 4 horas fosse alternado dipirona e paracetamol para ele. Aí eu medi a temperatura dele, diziam que ele estava só febril e não passavam o medicamento. Teve um dia que demorou tanto que eu fui cobrar, moça, por que não deu a dipirona dele? A enfermeira disse, não era para dar. A chefe de enfermagem chamou ela, foi checar no prontuário, e quando ela checou, disse, não, está aqui prescrito. O médico prescreveu, ele tem que tomar a medicação de 4 em 4 horas intercaladas. Ele tem que tomar. Elas ficaram discutindo entre si e a chefe de enfermagem reclamando com a enfermeira porque ela não tinha aplicado a medicação que estava prescrita no prontuário dele. O médico tinha prescrito. Ou seja, se eu não tivesse ido cobrar, meu pai nem teria tomado a medicação naquele momento, teria ficado com febre por muito mais tempo. Além disso, como ele toma muitas medicações, a glicemia dele fica sempre variando. Sempre que estava alterado, ele tomava doses de insulina. Como minha irmã falou, o próprio paciente, naquela situação, era que reclamava, meu Deus, como demora, meu Deus, nunca chegou a insulina. Porque sempre atrasava, sempre. Fora que muitas medicações, como minha mãe falou antes, nós comprávamos e levávamos nós mesmos, a nossa. Porque o hospital sempre atrasava ou nem mesmo ia dar. O antibiótico que faltou, o Tazocin, que era o que ele tinha que tomar às 10 da noite, que foram avisar que acabou exatamente no horário, não chegou no outro dia. Naquele dia, o Anselmo ajudou, meus tios foram caçar, procurar na cidade inteira e acharam, graças a Deus. Mas durante 2 dias ele ainda tomou a nossa medicação que nós compramos, não foi no hospital ainda. Aí a médica, vendo que não tinha medicação no hospital, mandou trocar. Quando a enfermeira foi trocar por outro antibiótico que aplicou, eu falei, moça, por que estão aplicando esse antibiótico? Era 6 horas da noite, o antibiótico era só 10 horas. Por que estão aplicando esse antibiótico nele? Ela falou, eu não sei. Foi assim que ela me respondeu e pronto, a enfermeira. Ela não soube me dizer por que estavam aplicando aquela medicação nele. Simplesmente deixou por isso. Deixa eu só rapidinho aqui novamente puxar para mim. Só rapidinho aqui. Gente, deixa eu só falar uma coisa. Essa entrevista com essa família é sobre a situação do setor Covid do Hospital de Tibério Nunes, certo? Essa matéria surgiu exatamente por conta da denúncia que foi feita contra o vereador Anselmo. Nós ainda vamos procurar o vereador Anselmo para conversar com ele, mas o que é fato nessa matéria é a situação caótica do setor Covid, onde a família que tem meios para buscar material está conseguindo atender o seu paciente. E a
aquelas famílias cujos internados não têm nem sequer que acompanhe e sequer conhecimento do que acontece lá dentro. Então é essa a tônica da nossa entrevista. Depois vai fazer com a Anselmo. Ou não, senhora, mais um complemento aí. Só uma complementação. Assim, porque se o Anselmo está lá, é a pedido nosso da família. Porque como ele é uma pessoa que tem conhecimento, não é uma pessoa leiga no assunto, e a gente, pelo fato de ter amizade com eles, pedimos socorro para ele. Porque com ele à frente, nos ajudando, nos orientando, está na negligência que está, imagine se não tivesse alguém para nos orientar e para nos socorrer. Ele não está lá atrapalhando o serviço de ninguém, não está querendo interferir na vida de ninguém. Simplesmente o único intuito dele é de nos ajudar, por conta da nossa amizade e da boa vontade dele. Simplesmente isso. O Anselmo, ele está lá justamente para tentar ter uma fiscalização maior. O Anselmo, ele é enfermeiro, ele não é leigo no assunto. Ele não está lá para interferir no trabalho de ninguém, muito pelo contrário, ele está lá para auxiliar. Inclusive, uma das vezes que ele chegou lá, estava no horário da medicação de pirona e paracetamol prescritos para o meu pai, e não deram. Ele que foi cobrado, exatamente no horário que ele chegou lá. Já pensou se ele não estivesse lá? Tá todo esse caos, toda essa negligência, com ele estando lá dentro, nos ajudando. Se ele não estivesse lá, a gente não sabe nem como estaria acontecendo. Como é o caso de outros pacientes que, infelizmente, não têm acompanhante, e nós, que somos acompanhantes do meu pai e de outra pessoa, estamos tendo que correr atrás do nosso e do deles para tentar ajudar. Mas nem sempre a gente consegue, porque tem que dar atenção para o meu pai. E não só a gente, mas próprias pessoas, funcionários do hospital. Tenho muita certeza que muita gente sabe que todas essas acusações que foram feitas contra ele não é do feitio do Anselmo. Tudo que ele está fazendo é de muita boa vontade. Eu tenho certeza que ele será muito bem recompensado. Ele não está interferindo no trabalho de ninguém, ele não está maltratando ninguém, nem agindo com nenhuma agressão verbal a ninguém. Muito pelo contrário, muitas vezes as pessoas do setor, por ver ele interferindo muitas vezes, tentando ajudar, sempre ajudar, se chegavam jogando piadas, jogando aquelas coisas que assim sim incomodavam. Mas ele não, ele nunca distratou ninguém, muito pelo contrário, se ele está lá é para ajudar, porque ele, muitas vezes a negligência de todas essas pessoas que estão atuando lá faz com que a gente, própria família, tenha que tomar essa atitude. E a gente está fazendo isso aqui não é nem só sobre o meu pai, não. É sobre muitos pacientes que Deus livre, estejam até passando por situações piores que a dele, sem nenhum amparo. Olha só, gente, nós ouvimos nessa matéria falta de equipamento de VNI, que a família quis comprar e mostrar o nosso setor. Teve que alugar. Denúncia de falta de medicamento no primeiro dia de internação. A família tem como denunciar e como comprar. A pergunta que eu faço, e as pessoas que não têm nenhuma pessoa para falar? Então, com a palavra, o Ministério Público, e uma sugestão para você que tem parente internado. Você que tem parente internado no setor Covid do Hospital Tibério Nunes, vai aqui uma sugestão, estamos juntos para lhe apoiar. Exija da equipe médica não somente aquele boletim verbalizado no final do dia, onde a pessoa fala como é que está, como é que não está. Exija uma cópia do prontuário, veja a medicação que foi prevista e a medicação que foi feita. Porque, pelo que a gente está sabendo aqui, a distância entre o que o médico prescreve e o que o paciente toma é enorme. Falo com conhecimento de causa, porque no ano passado, muito antes da Covid, quando já existia um caos no Tibério Nunes, eu fiz uma matéria onde mostrava um prontuário dizendo que de todas as medicações prescritas, nenhuma tinha no Hospital Tibério Nunes. O JC fez essa matéria e está no arquivo. Portanto, não é de hoje a falta de medicamento. Agora, no setor Covid, faltou de medicamento e pessoas morrendo por falta disso, peraí, é brincadeira. Então, você que tem parente do setor Covid, exija. Doutor Arimateia, Ministério Público, apoie essas famílias, doutor. Que elas exijam o prontuário, uma cópia do prontuário, a medicação prevista, que foi prescrita, e o que foi medicado. Porque a gente sempre soube que é enorme
a distância entre o que está no papel para o paciente tomar para o que vai para o paciente de verdade. Isso é antigo, é notório e é gritante. E só para finalizar, eu queria também agradecer a muitos profissionais que estão lá convivendo com a gente, como alguns fisioterapeutas, médicos e até mesmo alguns enfermeiros que têm aquela empatia, aquele sentimento de humanidade para com o paciente que está ali. Eu queria agradecer e até mesmo parabenizar. Mas infelizmente o que nos preocupa é a grande quantidade de profissionais que ainda são muito negligentes e irresponsáveis com os pacientes que estão ali precisando deles. Ok, então, só para agora quem vai encerrar que sou eu sempre disse que a direção do hospital em Floriano não compra medicamento. Teresina é que se encarrega de providenciar isso aí tudo. Agora, a administração, na minha opinião, tem a obrigação de dizer o medicamento que está faltando. Não somente para a família que procura, mas para aqueles que também não têm condições. Porque, pelo menos, se não comprar o remédio, procura o JC para denunciar e fazer com que a secretaria compre. Está no hospital público, é a obrigação do serviço público custear as despesas dos medicamentos. E um detalhe, nem vem dizer que faltou dinheiro, porque todo mundo sabe que não. Pode ter faltado a administração, dinheiro não. A gente encerra por aqui com essa matéria. A próxima é com alguém do Hospital Tibério Nunes, claro que da direção. Nós vamos procurar a equipe operacional, porque nós queremos saber da direção sobre os recursos e o medicamento, por que está faltando. Encerra por aqui, daqui a pouco a gente volta, o portal já está 24 horas com você.